Você sabia que o Brasil é o quinto país em incidência de diabetes no mundo? São mais de 16 milhões e 800 mil casos. A estimativa é de que em 2030 chegaremos a 21 milhões e 500 mil pessoas com diabetes. E sendo uma doença tão comum, é sempre válido o debate sobre o assunto. Hoje, o tema do nosso programa é o diabetes. Olá! A diabetes se tornou, com o passar dos anos, um sério problema de saúde pública. E é comum que todos nós tenhamos algum familiar ou amigo que esteja com a doença. Portanto, é de suma importância estarmos bem informados sobre essa questão. E para falarmos sobre o tema, contamos com a presença do Dr. Rafael Chamarella, que é endocrinologista, e a Maristela Prilips, presidente da Associação Jacariense de Diabéticos. Dr. Rafael e Maristela, muito obrigado pela presença de vocês para a gente conversar sobre um tema tão importante, que até a gente pega o gancho do dia 14 de novembro, o seu Dia Mundial do Diabetes, mas é um tema que a gente tem que levar em consideração da importância dele o ano todo, né? E muito obrigado por vocês estarem aqui. Nós agradecemos a oportunidade de divulgar sobre a doença e da associação também do trabalho da Maristela, frente à associação. Bom, para a gente começar o nosso programa, antes de falarmos até propriamente da doença, dos tratamentos, que é o que a gente vai abordar aqui, queria perguntar para você, Maristela, qual que é a função dessa associação jacariense? Então, a nossa associação, ela tenta assessorar o paciente em tudo que ele precisa. Às vezes ele não sabe que ele tem o direito, né, dos insumos, que é o glicosímetro, a tira reagente. Então, a gente assessora o paciente em tudo isso daí. E a Lei 11.347, o glicosímetro, ele é somente para o diabético insulino dependente. O diabético tipo 2, infelizmente, não tem, mas eu acho que também precisaria estar se monitorando. E a lei não disponibiliza o glicosímetro para o diabético tipo 2, que usa somente o medicamento. Entendi. Bom, então no caso vocês fazem tipo vamos supor, um apoio mesmo, né? Acaba tirando as dúvidas dos pacientes que acabam descobrindo que são portadores da doença e acabam fazendo esse meio de campo, né, com relação aos serviços ofertados pela saúde e tudo mais, né? Isso, e a gente também, assim, vai na secretaria, né, leva os casos que a consulta está sendo demorada, a gente leva todo o problema que está acontecendo com o paciente para poder assessorar ele. Ah, legal. Logo mais a gente volta a falar então sobre a associação de modo geral, como que alguém pode entrar em contato, mas para a gente começar realmente do início. Muita gente fala, né, sobre diabetes e tudo mais, mas o que é o diabetes? O que essa doença atua, no que ela afeta o nosso organismo, doutor? Então, o diabetes é uma doença em que se caracteriza por um aumento da taxa de glicose no sangue. Então, basicamente é isso. E ela tem a classificação dela, o diabetes tipo 1, o tipo 2, o tipo 1 que é insulino dependente, que é uma doença autoimune, né? E o tipo 2 que já é uma doença mais hereditária, pode estar envolvida com a presença de obesidade, de fatores que levam a uma resistência à insulina e acabam desenvolvendo o diabetes. Daí tem os tratamentos que são diferentes de uma para outra ou até iguais, mas geralmente são diferentes. E a diabetes, no diagnóstico dela, para poder chegar à conclusão que está com diabetes, ele tem que fazer a medição da glicose no sangue, então faz a glicemia, geralmente é de jejum. E quando o valor acima de 126 é fechado o diagnóstico de diabetes. Existem casos de você tem dúvida, que você faz essas campanhas que a associação promove, ou então qualquer outra entidade filantrópica também acaba promovendo, que é a medição dessas glicemias no dia a dia, na rua, faz aquela campanha. E ali é válido, esses aparelhos são confiáveis, tem muita gente que desconfia da eficácia do glicosímetro, mas são válidos e qualquer que seja o horário do dia, essa medição é boa, porque tem parâmetros para dizer se está normal, não está, se está muito alterado, mesmo com a pessoa não estando em jejum. Então, diabetes caracteriza por isso, é uma doença com aumento da taxa de açúcar no sangue. Ah, entendi. Acaba até sendo importante o senhor falar com relação a essa testagem, que a gente poderia até dizer como testagem rápida, né? Porque muitas vezes as pessoas acreditam que é apenas aquela que faz em jejum, faz às vezes num laboratório, né? Se leva uns dias para que os biomédicos, enfim, né, o pessoal responsável para aferir, né, para ver realmente as taxas que o senhor estava falando no sangue e depois o paciente receber o resultado. Mas é bom falar também
Porque muitas vezes a testagem rápida a gente vê em campanhas por aí, né? Às vezes até os próprios laboratórios fazem campanhas, né? Então as pessoas podem se sentir um pouco mais tranquilas de participar e realmente levar em consideração o número que aparecer ali, né? E a confiabilidade é em torno de 97%, 98% de confiabilidade. Então é um negócio bem preciso mesmo. Os aparelhos estão cada vez mais modernos, mais rápidos no resultado, então quer dizer, são confiáveis. De modo geral, para a gente continuar falando sobre o assunto, me parece muitas vezes em que o diabetes é uma doença, de certa maneira, silenciosa, né? Principalmente, acredito, no seu início, quando existe até aquela pré-diabetes, né? Pode ser um número, o senhor falou o número 126, alguém que está ali beirando isso. Então. E só para complementar, queria perguntar para você com relação aos sintomas. Se existe algum sintoma em que a pessoa pode olhar e ver que, poxa... Então, hoje está assim, está muito popular o pré-diabetes. Então, o pré-diabetes seria aquele começo, que vai desconfiar que a pessoa pode evoluir para uma doença em si ou não. Então, na normalidade dos testes, hoje assim, até 99 é considerado normal a glicemia. De 99 a 126 seria um pré-diabetes. E acima disso, o diabetes dito. Pode também ser calculado o pré-diabetes de uma forma mais eficaz através de um outro exame chamado de hemoglobina glicosilada ou hemoglobina glicada, que até 5,7% é normal, de 5,7% a 6,4% é o pré-diabetes e acima de 6,4% é o diabetes. Essa hemoglobina glicada é uma média das glicemias dos últimos 2, 3 meses passados. Então, não adianta se o paciente chega para mim, tem diabetes, com uma glicose de 90. Nossa, está lindo e maravilhoso o jejum, mas com uma hemoglobina glicada alta, quer dizer, a média ficou muito alta, então ele não está compensado, não está controlado. Então, esses dois exames são parâmetros bons para dizer se é pré-diabetes ou se é diabetes. E depois, tendo o diagnóstico de diabetes, ele pode fazer um diagnóstico inicialmente pela parte clínica, que seria o quê? O tradicional urinar demais, beber muita água e perder peso, mesmo com uma fome exagerada e comendo bastante, ele emagrece. Porque não passa glicose para a célula. Então, a célula não tem como queimar energia, então ele começa a queimar gordura. É onde acabam emagrecendo e vindo as complicações, principalmente no diabetes tipo 1, que é um quadro mais grave de primeira descompensação da criança, geralmente é o que a gente chama de cetoacidose. É um quadro grave que a criança chega desidratada, chega em coma e acaba indo para a UTI até compensar. Compensa, sai do quadro, mas é mais grave. Mas o diagnóstico, a tríade é essa, basicamente. Uhum. Aí, Maricela, até para a gente conversar também, a diabetes pode ser passado geneticamente? Como que é? Aí o doutor... Existe o diabetes, assim, os dois tipos de diabetes, tipo 1 e tipo 2. O tipo 1, que é por uma reação autoimune, o paciente desenvolve de uma hora para outra, dá um estalo, entre aspas, no organismo e desenvolve a doença. O tipo 2, geralmente, é no adulto, que pode ter hereditariedade, sim, tá? Então, você faz uma anamnese, conversa com a família, com o paciente. Tem antecedente de diabetes na família? A grande maioria dos casos tem. Então, o tipo 2, ele tem a hereditariedade. Não só, tem um quadro que pode desenvolver pela obesidade, por outros fatores, mas geralmente é hereditário. Uhum. Bom, para a gente continuar falando sobre isso também, porque, como o senhor falou, se pode ser hereditário e muita gente, né, passa por esses problemas, acaba sendo realmente muito válido a atuação da associação aqui na cidade, porque a gente vê quantas pessoas que precisam desse apoio, né? E, Maricela, eu queria até perguntar para você há quanto tempo que existe a associação e também se você puder dizer, claro, é difícil talvez dizer algum número, mas a quantidade de pessoas que já foram atendidas, acredito que tenham muitas histórias de sucesso, né, ao longo do tempo, né, de atuação aqui na cidade. Então, essas campanhas que a gente fez, a gente descobriu muitas pessoas que não sabiam que eram diabéticas. A gente pegou pessoas com 500 de glicose e não estava sentindo nada. E aí começaram o tratamento antes, né, já se prevenindo. É um serviço muito bonito que a gente tem aqui, quando aparece qualquer criança na Santa Casa aqui de Jacareí, o Dr. Luiz Márcio já pede para chamar a associação para ir lá para estar orientando os pais, passando informações, orientações, e para o paciente, ele não sai da Santa Casa se ele não tiver com todos os insumos. Então daí a associação vai e explica todos os locais que a pessoa tem que ir para pegar. Aí um trabalho que a associação fez com a Santa Casa, porque assim, as enfermeiras que fazem as aplicações. Aí eu conversei com o Dr. Luiz Márcio,
para as enfermeiras ensinarem a mãe, a criança, a se fazer a aplicação para poder seguir o tratamento em casa. E daí, nossa, é um trabalho muito lindo que a Santa Casa faz com as crianças que aparecem lá. Mas a associação atende pessoas de qualquer idade, né? Qualquer idade, caso. crianças, adultos e idosos. A gente atende qualquer pessoa que precise da associação. E às vezes tem pessoas que falam assim, mas eu não como... às vezes aparece lá com 500, nossa, mas o que o senhor fez? Ah, eu tomei um mingau de fubá, é salgado, ele não sobe, mas o fubá em si, ele sobe muito a nossa glicose. Então tem muitas dúvidas das pessoas que a nossa associação acaba auxiliando. Ah, sim. Porque acaba, uma pergunta até que ia fazer para vocês. O estilo de vida, de modo geral, sedentário, às vezes um ambiente estressante, ou a pessoa está passando por um momento, enfim, que pode ser até psicologicamente complicado, atinge, afeta? Como que é? Afeta bastante, sim. O quadro emocional altera bastante a glicemia. Então é aquela história, eu tenho diabetes nervosa. Não existe isso, tá? É popular esse termo. O quadro emocional, ele descompensa o diabetes. Ele faz subir por alteração de uma série de hormônios, que são hormônios que promovem o aumento da glicemia e acaba com isso dando um aumento da taxa de glicose. Então, o quadro emocional é importante. Só voltando um pouquinho na associação, claro, acho que tem que valorizar a briga da Maristela, porque não é de hoje, o negócio é antigo. E com certeza ela já teve porta fechada na Secretaria de Saúde, da Prefeitura, porque ela costuma brigar e bater de frente em proteção aos diabéticos. Então é super legal, essa atuação dela é válida, porque ela nunca esmoreceu. E essa briga pelos medicamentos, pelos insumos, e fora isso, o apoio que ela dá para a família. Ela vai, a família procura, que a criança fica diabética, a mãe fica desesperada. A mãe se culpa. Por que a minha criança é diabética? Porque minha culpa não dorme mais, chora a noite inteira. Mas daí a Maristela consegue mostrar também essa parte emocional, essa parte afetiva, que acaba ajudando essa família a crescer no tratamento. Acho legal o doutor até falar isso, porque imagino mesmo, né? Seja um trabalho que tem que fazer com a família toda, né? Porque a doença acaba, quando qualquer tipo, digamos assim, né? Acaba atingindo os pais. Imagina, né? Sendo, no caso, uma criança, né? Os pais se desesperam, vão querer saber, e nada melhor do que ir atrás de uma associação que é especializada nisso para tirar as dúvidas e tudo mais. Então, como que é esse trabalho, esse abraço, né, feito também com a família toda? Então, infelizmente tem muitos mitos, né, doutor Rafael? As pessoas acham que você ficou diabético, que você vai morrer. Aí, às vezes falam assim, meu filho não vai viver muito tempo. Daí eu falo assim, por que ele não vai viver muito tempo? Daí eu falo, eu sou diabética e graças a Deus eu tô aqui há muito tempo. Então, isso é um mito, né? O que agora vocês precisam é toda a família estar envolvida e estar ajudando, né? Eu falei, se puder alimentação, todo mundo, a alimentação do diabético é muito saudável. Então, se toda a família puder comer igual para ajudar, não deixar o diabético ali, só ele comendo arroz integral e os outros comendo outras coisas. Então, toda a família se envolver, fritura é um perigo para todo mundo, não só para o diabético. Então, procurar a gente comer coisas mais assadas, que não trazem tantos problemas para a saúde da gente. O que você falou. Ainda mais quando a família abraça, né? Eu acho que é o diferencial, né, para o tratamento também, né? Você deve ter vários relatos sobre isso, né? Da família mudar o estilo de vida. É importante. Mas o filho, a mãe, enfim, quem foi diagnosticado se sente melhor, se sente, eu acho que até motivado para seguir, porque é abrir mão de muita coisa também, né? Mas pela saúde a gente tem que fazer. Né? E infelizmente tem alguns médicos assim, você não pode comer mais nada, não sei o quê. A gente não está proibido de comer as coisas. A gente pode comer, mas as coisas limitadas. Vamos supor, você tem um bolo ali, eu não vou poder comer. Não, eu posso comer, eu como um pedacinho pequeno, eu que uso insulina, eu vou ver o quanto que ele tem de carboidrato, eu tomo a insulina, eu normalizo minha glicose. O diabético tipo 2,
Ele tem que fazer um controle. Tudo que for em exagero não vai fazer bem para ninguém, né? Só para tirar essa dúvida também, com relação ao tipo 1 e tipo 2, qual é mais grave, doutor? O tipo 1. Tipo 1. É mais complicado, porque acaba trazendo consequências mais precoces, é uma doença que é mais instável no controle. Mas a partir do momento que é bem controlado, daí não tem problema, vai tranquilo. Ah, sim, mas as Porque duas assim, tem que ficar de olho. Não, tem que ficar, não tem o controle, porque a consequência de uma glicose alta, né, as complicações são iguais. E agora um pouquinho além do que a gente está conversando só sobre o tema e também sobre a associação, você comentou, né, Marcela, que você é diabética. Como é que foi para você descobrir, se a gente puder pegar um relato pessoal até, porque muitas vezes as pessoas de casa podem estar assistindo e, poxa, eu sou, minha mãe é, enfim, alguém que eu conheço e tal. Como que foi para você? Você descobriu muito nova? Como que... Eu tinha 4 anos de idade, foi em 1971, não se tinha muita orientação. Inclusive, até a minha mãe me levou para o hospital do Ipiranga e o médico falou, a senhora é uma desnaturada, ela está desidratada, e me ligou na glicose. Aí eu entrei em coma, não tinha os aparelhinhos, era uma fitinha, né, a glicofita, que a gente fazia os exames. Teste de urina que antigamente fazia. Isso. E aí, como eu entrei em coma, eles resolveram fazer o exame de sangue, que chegou super tarde. Quando chegou o exame, eu estava com 1.500 de glicose. Nossa. Aí o médico ligou na minha casa e falou, ó, vocês querem ver sua filha viva? Vem agora, que ela é diabética e está morrendo. E como foi, assim, o tratamento? Então, aí o médico ficou com medo, ele me deixou presa no hospital 5 meses. Aí meu pai pedia todo dia para sair para poder ir me ver no hospital. Daí o médico da fábrica achou assim estranho e falou, o que está acontecendo, seu Oscar? Por que todo dia o senhor tem que ir para o hospital? Aí meu pai explicou, daí o médico falou, não tá certo. Aí ele foi, deu uma prensa no pediatra, daí que ele me deu alta do hospital para poder ficar com a minha família. Desde então, tratamento constante, Constante. Né? Só diabetes tipo 1 ou tipo 2? Tipo 1. Tipo 1, que é um pouco mais grave que o que o doutor falou. É época da idade, mas Entendi. Bem controlado, você vê, a Maricela está super bem, você tem uma evolução boa. É isso que tem que deixar a pessoa consciente, a criança diabética tem que ir trabalhando, porque tem o período de adolescência, o período da rebeldia, da revolta. Então é um tratamento, não é só do médico em si, é uma equipe multiprofissional. Se pudesse, né, envolver um médico, um nutricionista, um psicólogo, um professor de educação física, porque o exercício é importante, seria um negócio mais fácil. O psicólogo atua bem nessa área também, porque o adolescente ele acaba se tornando rebelde. Ele não quer tratar, porque ele vai numa festa, vê todo mundo comendo, bebendo, ele não pode fazer isso. Então tem orientação para tudo isso. Então, por isso que acaba complicando, é mais complicado. Eu vou pedir licença para vocês, a conversa está bem interessante. No segundo bloco a gente vai falar mais sobre a diabetes e também sobre os cuidados. A gente também falar um pouquinho mais sobre a associação, como que os munícipes podem entrar em contato, para pelo menos também, né, tirar algumas dúvidas e tudo mais, conhecer um pouco mais, tá bom? Daí a gente volta a falar no segundo bloco sobre esse assunto. Tá bom. Nós vamos para um rápido intervalo e no segundo bloco vamos continuar conversando sobre a diabetes. Fique conosco, a gente volta já.